Queridos e amados, a paz do Senhor Jesus, a todos os queridos que estão aqui conosco nesta noite, somos profundamente gratos e os nossos amados e queridos irmãos que nos acompanham constantemente durante semanas, meses e anos, que venham acompanhando a nossa exposição da palavra do Senhor. Saímos do Novo Testamento, estamos no Antigo Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque tem novos membros nesse momento entrando no grupo Diálogos Teológicos que tem no Facebook, como também Casa do Saber Teológico. Tem novos membros e eles querem saber a respeito do que nós temos feito. Eu estou aqui justificando, tá bom? Que nós comentamos quase todos os livros do Novo Testamento, faltou apenas 6 livros para nós fecharmos o Novo Testamento, mas nós estamos nesse exato instante comentando o livro dos profetas menores. Já comentamos Daniel, que não é um profeta menor, mas comentamos. Aí comentamos Oséias, comentamos Joel, comentamos, agora estamos em Amós, e para a semana vamos para Obadias. Fique atento, porque Obadias é apenas um capítulo. E a gente vai comentar somente num dia. E vamos terminar aqui o profeta Amós. Fique à vontade para nos acompanhar. Fique à vontade para poder fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, porque tem muitas pessoas que tiram dúvidas e fazem diversas perguntas aqui. Queridos, é muito bom, deixa eu falar aqui para vocês, você ter conhecimento do Antigo Testamento, lê 1ª e 2ª Crônicas, 2ª Crônicas, né? Da metade de 1ª Crônicas a 2ª Crônicas, lê da metade de 1ª Reis e 2ª Reis, e ter conhecimento um pouco da tradição judaica e também saber coisas assim dos escritos de Joséfo, que você possa ter um entendimento, um leque maior sobre o que está sendo dito nesta noite aqui, tá bom? Claro que eu não uso a complexidade, eu tento ser ser simplório na minha linguagem, porque há diversas pessoas que nos acompanham, principalmente pessoas que não são da confissão de fé evangélica. Você sabia que a maioria das pessoas que participam aqui desse encontro, a maioria não é evangélica? Você sabia disso? Então, eu agradeço aí a inúmeras pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento, que não professo a fé evangélica, diversos colegas, que eu não vou citar o nome aqui porque eles não deram permissão, mas os nossos amados que são da fé, agradeço ao amado Miguel, que entrou recentemente agora, que passou a fazer parte da nossa família, os nossos queridos ali do bairro dos Jurunas, o Anderson, o Adriano, desculpa, e Gianderson, às vezes tem a participação, Elierson e muitos outros, né? Posso assim dizer, a irmã Ruth, que ela está sempre nos acompanhando, e diversos amados. Também deixar aqui um abraço ao meu colega que serviu comigo aqui em Belém, que ele está lá em São Paulo nos acompanhando, Raimundo Albuquerque. Seja muito bem-vindo, Raimundo. Você sempre dá aquele alô, aquela saudação calorosa, como é de sempre, né? Você é uma bênção em nossas vidas. Então, amados, vamos lá. Vamos terminar hoje o livro do profeta Amós. São 2 capítulos pequenos, o capítulo 8 e o capítulo 9. Vamos ler e comentar, tá bom? Capítulo 8, do versículo 1, diz: O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão, e perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me respondeu e disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. A fala do profeta aqui, você sabe que o profeta Amós
ele saiu, volta aqui repetir, tá? Aos que estão acompanhando nesse exato momento, o profeta Amós saiu da cidade de Sicote, foi lá para o norte pregar em Betel, Samaria e Gigal, tá bom? E aqui ele está falando justamente para o Reino do Norte. O Reino do Norte, liderado por quem na época? Jeroboão II. O Jeroboão II, ele imitou os pecados do Jeroboão I. Qual foram os pecados? Sacrificar, explorar os pobres, se afastar da lei e dos mandamentos do Senhor. E aqui o profeta, ele foi justamente para fazer esse tipo de alerta. E nesse exato momento ele teve uma visão. Ele viu uma cesta com os frutos, e esses frutos já estavam ali pela experiência do verão. Aí o que é que ia acontecer com eles? Ia ser o quê? Ia ser, aqui, versículo 2. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por eles. Ou seja, o Senhor dá essa ilustração ao profeta, dizendo que eles sofreriam a penalidade ali no momento da colheita. Deus ia fazer a colheita em relação àquilo que eles estavam plantando. O que é que eles estavam plantando, queridos? Eles estavam plantando a desobediência aos mandamentos, eles estavam plantando o afastamento de Deus e dos seus costumes, eles estavam plantando o que mais? O adotar a cultura de outros povos, e o que mais? Eles estavam aceitando inúmeras políticas, principalmente da Síria e Egito. E o que mais? Principalmente uma coisa que chamou muita atenção, e que vai ser discutido no livro do profeta Obadias, que é a exploração dos seus irmãos. Eles colocavam as pessoas mais humildes para ser exploradas por outros povos, principalmente pelo Edom, os edomitas, que tradicionalmente eles são irmãos, tá, de Israel. É por isso que ele usa o termo Jacó e Esaú ao mesmo tempo. Isso vai ser explorado lá. Então, tudo isso eles plantaram e vai chegar um momento que vão colher. E como é que eles vão colher, queridos? Eles vão colher através das consequências absolutamente negativas em relação a eles. Olha o que diz aqui. Versículo 3 diz: os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Isso remota não somente a questão do cativeiro sírio, tá bom? Que ia a ver com eles, mas também isso remota também, possa-se dizer, o que ia acontecer no cativeiro babilônico. Que depois deles passarem por diversos cativeiros, haveria um silêncio. Aqui ele já está anunciando o silêncio. Como assim, Jeremias? O silêncio. O silêncio que ia ter era a ausência, que Deus não ia mais falar com eles. Teve isso, Jeremias, no período antes de chegar João Batista, até Malaquias, teve o chamado 400 anos de silêncio, a qual o Senhor já não falou mais com o povo de Israel. Jeremias, por que Deus não quis mais falar com o povo de Israel? Como é que ele ia falar com o povo que estava em rebeldia? Não queria guardar mais os mandamentos, não queria mais seguir os costumes e os conselhos dos antigos, dos profetas, dos sacerdotes. Então, se não queriam virar a costa para Deus, foi o período que Deus passou 400 anos sem falar com eles. E isso ele vai falar mais lá na frente. A palavra silêncio chama atenção aqui, né? É justamente isso. Consequentemente, o pecado que chegou, a consequência do pecado de Israel. Vamos lá. Versículo 4 diz: ouvi isto vós que tendes pena contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos celeiros e trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Aqui percebe-se
Aqui percebe-se que eles estavam arquitetando contra os pobres, eles estavam querendo fazer exploração e eles estavam questionando quando que vai terminar essa festa aqui de Lua Nova, essa questão do sábado, porque nós queremos logo tomar a providência de acabar com isso, de vender tudo isso que nós possuímos e para adquirir algo para nós mesmos. Quando é que vai acabar isso? Aí o Senhor, vendo a intenção e vendo os planos que eles estavam fazendo, olha o que ele diz, no versículo 7, jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Porque aquele que explora o pobre, aquele que pega o necessitado e faz dele algo assim, com segundas intenções para ganhar, para ter fins próprios, isso é uma grande injustiça aos olhos de Deus, e Deus vai tomar a providência em cima de indivíduos que fazem isso contra o pobre. Você sabia que Deus está ao lado do necessitado? Deus está ao lado daquele que padece, aquele que passa dificuldade. Aquele que não passa e nem padece, que acha que não precisa de Deus, Deus não está ao lado. Ele está ao lado daquele que passa dificuldade, problemas, o necessitado, a viúva, o carente, a criança órfã. É no lado dessas pessoas que Deus está. E foi justamente Israel escolheu de explorar essas pessoas onde Deus está ao lado delas. Aí o que é que ele diz no versículo 7? Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Porque ele falou aqui, Jeremias, glória de Jacó. Qual a intenção dele colocar? Sabe por quê? Colocou glória de Jacó. É porque o povo, a liderança israelita estava vendendo os membros do seu reino para o reino de Edom. E de quem era o reino de Edom? Era de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. E Deus, assim como ajudou Jacó em relação à situação que Esaú fez contra ele, assim mesmo Deus jurou pela glória de Jacó, que ele não vai se esquecer isso que a liderança israelita está fazendo contra essas pessoas para sempre. Tá bom? Versículo 8 diz, por causa disto não estremecerei a terra. E não, ele faz uma pergunta, tá? E não lutará todo aquele que habita nela, certamente levantar-se-á toda como o Nilo será agitado e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, todos os vossos cânticos em lamentações, porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como um luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Tá? A consequência de quem faz a exploração dos necessitados não é uma coisa assim agradável. O que aconteceu com Israel é que no versículo 3, aqui ele já dá a explicação que eles seriam mortos à espada, seriam transpassados ali pela Síria, devido a isso que eles têm cometido contra os seus irmãos, principalmente contra os pobres da sua nação. Só que eles achavam que os cânticos e as cantorias que eles faziam perante o Senhor seria aceita, e Deus disse, olha, eu não vou aceitar teu cântico, não vou aceitar teu sacrifício, não vou aceitar teu louvor. Sabe por quê? Porque tu tem feito algo contra aqueles a qual eu estou ao lado. Eu não vou fazer isso, eu não vou aceitar, principalmente contra o seu irmão que você está fazendo. Versículo 11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É um versículo muito comentado entre nós, mas pouco entendido. Você sabia?
Porque a pessoa lê somente esse versículo e faz aplicação. Não, aplicar não tem problema nenhum, pode ser aplicado. Mas se você compreender aqui a fundo, sabe o que diz? É que ele estaria cativo, estariam anos ali em cativo, não teria profeta para falar com eles, estaria cativo na Babilônia, não teria profeta para falar com eles, estaria cativo onde mais? Na Medo-Pérsia não teria profetas para falar com eles. Direito, né? Que tinha alguns, mas nem tanto como era para ter. E quando termina esses cativos, aí Deus passa 400 anos sem levantar nenhum profeta mesmo. Aí que fica em silêncio. O que é que vai ter nesses dias? Eles vão ter fome e sede, não de água, nem de pão e nem de água, mas de querer ouvir a palavra de Deus. E quando a pessoa peca contra Deus, se ausenta dos mandamentos de Deus, ela quer ouvir Deus, vai chegar um momento que ela não vai mais conseguir ouvir. Sabe por quê? Porque ela foi desobediente à voz de Deus. É isso que acontece. Todo aquele que desobedece à voz de Deus, desobedece aquilo que Deus ordena, desobedece os parâmetros divinos, a tendência é não ouvir a voz de Deus. Você faz isso, essa comparação, no capítulo 3 ali de Cântico, quando a amada, ela percebe-se ali que ela, no capítulo 1, ela desprezou seu marido. No capítulo 1, por quê? Porque ela era teimosa como o quê? Como as éguas do carro de Faraó. Quando você é teimoso como uma mula, a tendência é o quê? No capítulo 3 ser revelado. Você procurar o seu amado não encontrar. Foi o que aconteceu com a sua esposa aqui, Israel. Foram tão teimosos em querer fazer sua própria vontade. O que foi que aconteceu? Deus ele se ausentou. Capítulo 2, versículo 1 diz o quê? Silêncio. Deus passa a ficar em silêncio. Poucas vezes vão ouvir os profetas e vão passar 400 anos sem ouvir os profetas. Aí vão sentir a necessidade, a fome de querer ouvir a voz de Deus. Isso está acontecendo no nosso dia, está. Mas será mais acentuado lá na frente, tá bom? Mais lá na frente. Então, eis aí o motivo deles terem fome, né? Versículo 12 diz: andarão de um mar do norte ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Como isso, gente, vai acontecer? Eles vão andar do Mar Morto ao Mediterrâneo, procurando a palavra, querendo ouvir um sacerdote ou um profeta, não vão encontrar. E foi isso que aconteceu, não encontraram. E vai acontecer isso atualmente? Vai. Você vê essas modinhas, essas coisas das pessoas não levarem com seriedade a palavra de Deus, vão querer procurar com seriedade alguém que pregue mesmo a palavra de Deus com seriedade, não vão conseguir encontrar, porque vai ficar muito raro, vai ficar muito escasso esse período da verdadeira palavra sendo exposto. Versículo 13 diz: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan? Como é certo viver, o certo é viver o teu Deus, cadê? Como é certo viver o culto de Beceba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Os jovens e as moças virgens porque o jovem ele gosta muito de fazer novidade, né? Trazer novidade, inventar muitas coisas. Eles vão questionar a respeito disso aos deuses que eles adotaram, mas não vai adiantar. E Dan, naquela época, eles fizeram algumas novidades e não adiantou nada. Os jovens e as moças questionaram e não deu nadinha certo. É justamente o que há de acontecer, queridos. Há de acontecer nesse período que nós estamos vivendo. As diversas novidades que a nossa juventude está inventando aí não vai dar muito certo. Bem, terminamos o capítulo 8, vamos para o capítulo 9. As perguntas desse capítulo 8 vai ficar para depois. Vamos terminar aqui o capítulo 9. Viu o Senhor que estava em pé junto
ao altar, ele disse: fere os capéis, estremecerão os umbrais, fazem tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, baterei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desça o mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá, e se subirem ao céu, de lá os farei descer, e se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e a ela os morderá. Isso é interessante porque as pessoas pensam que vão fugir das consequências dos seus atos. Não há de fugir. Aqui ele está remontando possivelmente o que o rei Davi falou tanto no Salmo 139 como no Salmo 74. Como assim, Jeremias? 139 e 74. O 139 diz: para onde fugirei do teu espírito? Para onde eu me ausentarei da tua face? Se eu ir para os altos montes, ali tu estarás. Se eu for às profundezas do Hades, ali também tu estás. Se eu pegar as asas da alva e fugir ao mais distante das extremidades do mar, ali também tu estarás. Não tem como fugir da tua face. Aí o Salmo 74, Jesus, que você falou, é que diz que o Senhor derrotou o Leviatã. O que é o Leviatã? O Leviatã é uma serpente mitológica que existia na época em que ninguém conseguia vencer ela. Tanto Isaías 61 como o Salmo 74 fala desse Leviatã, que foi o Senhor que derrotou o Leviatã. Ou seja, até as coisas mais difíceis de ser derrotada nesse mundo, Deus diz que vai derrotar. Então, se Deus derrotou, vai derrotar. E se você acha que Deus não vai conseguir alcançar aquilo que você guarda secretamente, sabe de uma coisa que não tem como escapar. O próprio profeta disse: você vai se esconder no mais profundo abismo, lá no fundo dos mares, mas não tem como escapar. É como tem aqueles... Você lembra aqueles filmes que tinha na década de 90, em que o indivíduo ele queria fugir de um determinado efeito de maldição sobre a vida dele, não conseguia de jeito nenhum, se escondia na casa, se guardava no quarto, mas acontecia alguma coisa para cumprir o que foi dito sobre aquele indivíduo. É assim mesmo que acontece. Claro que as pessoas que fizeram esse filme com certeza tinham conhecimento de parte das escrituras, e a pessoa pensa que Deus ele não vai tomar conta da situação a qual ela deixou os seus filhos, vai tomar conta. De acordo com a palavra de Deus, vai tomar. Porque a pessoa está na lei do plantar e colher. É o versículo 4 diz: se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, dali darei ordem à espada e os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Aí você pode perguntar: Jeremias, é estranho esse versículo aqui, porque diz que Deus vai dar ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre ele para o mal, não para o bem. Se Deus ele é amor, se Deus ele tem amor pelo ser humano, por que ele vai fazer isso? De pegar a espada e fazer com que a espada venha matar, e os olhos do Senhor não ser olhos para o bem, mas para o mal deles. Os olhos do Senhor não estão protegidos da corrupção? Sim, da corrupção no sentido de não aprovar a corrupção. Isso, os olhos de Deus é protegido de não aprovar. Mas a consequência daquela corrupção, os olhos do Senhor com certeza será contra. Então aqui diz que no cativeiro a qual eles vão sofrer, em que eles serão passados a espada, é o próprio Deus que está ordenando a espada sobre eles. E se Deus está ordenando a espada sobre eles, o próprio Deus também vai contemplar a queda deles. A queda de quem, Jeremias? Daqueles que não quiseram servir a Deus e quebrar seus mandamentos. Versículo 5.
Porque o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra, a ela se derrete, e todos os que habitam nela se lutarão. Ela subirá toda como o Nilo e baixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada afunda na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. A palavra Senhor, que é o seu nome, assim como ele é Senhor, ele comanda tudo que tem no universo, nos céus, na terra e no mar. Você sabe disso, que tudo que gira no mar, nos céus, na terra, tudo que acontece, o dono disso, quem é o Senhor. Se o Senhor é dono de tudo isso, sabe de uma coisa, ele também é dono do curso da sua vida. E se ele é dono do curso da sua vida, então tenha muito cuidado, porque se você quiser quebrar aquilo que ele ordena você fazer, assim como ele dá ordem ao mar, dá ordem ao curso da chuva e aos fenômenos climáticos, assim ele pode dar ordem em relação à sua vida, quando você não quer servir. Versículo 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e do Caftó, os filisteus, e de Quis, os sírios? Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Então Deus, ele está falando logo aqui, dizendo assim, olha, a casa de Israel, toda a casa de Jacó, eu não posso destruir. Sabe por que eu não posso destruir? Porque eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Se eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, então eu vou destruir quem? Aqueles que desobedecem a minha palavra. Aqueles que não querem seguir as minhas ordens e meus mandamentos. Esses sim vou destruir. Mas aqueles que querem servir a mim, esses não vou destruir. Interessante, pegando isso aqui, que Miqueias, no capítulo 1, fala o seguinte: é quão agradável é para aqueles que guardam as tuas palavras. Por que é agradável? Porque mal nenhum sucede àquele que guarda a palavra do Senhor. Então tem indivíduos, tem os chamados remanescentes, que serão guardados por Deus. E aqueles que não querem servir a Deus serão extirpados, arruinados e destruídos. Às vezes a gente joga essas palavras, né? A gente pensa assim, Jeremias, são palavras pesadas, mas o que está escrito aqui são palavras que estão escritas aqui. E não tem como escapar, eu tenho que pronunciar, eu não posso esconder, porque se eu esconder isso de você, eu serei o quê? Eu serei infiel para o texto e infiel para com vocês. Eu tenho que ler o texto aqui e dizer que vai acontecer isso. Pessoas que não querem servir o seu Criador. Foi o que aconteceu com Israel aqui. Então, queridos, assim como Deus deu ordem ao Nilo e esses rios, que eles passaram a ter o seu curso, a sua existência, o seu curso, assim mesmo vai acontecer com os filhos de Israel. Então, o Senhor também fez em relação à Etiópia e ao Egito coisas tremendas em relação a eles, Deus também faria com Israel. Ou seja, ele está dizendo aqui, vocês pensam que eu dispensei os etiópios e também não vou punir vocês? Vocês pensam que o que eu fiz no Egito não farei também com vocês? 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo do crivo, sem que caia na terra um só grão. Aqui, olha aqui, versículo 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão a espada e esquardize. O mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Tá bom? Você lembra essa experiência aqui do encontro do Senhor Jesus com Pedro, né?
Aí Jesus chegou com Pedro e disse: Pedro, e Satanás, ele quer te peneirar, mas eu roguei ao Pai para que não acontecesse isso contigo. Então, aqui, a experiência de Israel é a mesma coisa. O Senhor ia peneirar ali o povo e morreria somente quem? Aqueles que estavam em pecado. E aqueles que não estavam, Deus ia o que? Poupar. Então, a peneira vem justamente para tirar a impureza e deixar aqueles que são puros. Então, através do quê? De um terremoto, de acordo com o capítulo 1 que nós lemos, através de um terremoto, Deus faria isso. Ia eliminar os pecadores e ia deixar somente quem? Ia deixar somente os seus servos. E que era somente um gato pingado, né? Desculpa a palavra coloquial aqui. Somente eram os poucos que serviam ao Senhor. E por último diz, versículo 11: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aí você pega, Jeremias, eu estou lembrado aqui, o apóstolo Tiago pegou lá no concílio de Jerusalém esse texto e falou que nos últimos dias o Senhor levantaria o tabernáculo de Davi. Aconteceu? Sim, aconteceu. Através de quem? Através de Jesus. Mas antes de Jesus tinha acontecido isso? Tinha. Antes de Jesus tinha aqueles homens, Esdras e Neemias, que começaram a trabalhar em relação à edificação do templo, à edificação das muralhas. Ali eles estavam levantando o tabernáculo caído de Davi. Como era esse tabernáculo, Jeremias, caído de Davi? O tabernáculo caído de Davi é referência a justamente o local onde Davi adorava a Deus, em que vinha pessoas de diversas nações também para adorar com Davi. Bom? Aí o que acontece? Quando eles conseguiram erguer novamente o templo, vinha pessoas de diversas nações. É prova que a rainha de Sabá veio para adorar a Deus e diversas outras nações vieram para adorar a Deus juntamente com Salomão. E Deus tinha prometido que ia acontecer. Aconteceu através de quem? Esdras, Neemias, Zacarias e quem mais? Diversos outros, Josué, que ergueram o templo do Senhor ali em Jerusalém, e as pessoas de diversos povos foram para lá adorar. Mas só que não foi o suficiente. Teve que se manifestar o verdadeiro tabernáculo eterno, que é Jesus. Ele disse que aquele templo seria destruído e em 3 dias ele ia reconstruir. É justamente isso que ele estava falando, os judeus não compreenderam. Isso, mas como? Passamos 40 anos construindo isso. Como é que vai acontecer isso? Aí eles não compreenderam. Aí Tiago compreendeu isso aqui, né? Interessante, amados. Vamos lá, versículo 12. Para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz. O quê? Diz o Senhor que faz estas coisas. Muito interessante, né? Então Deus queria resgatar quem? Edom. Jeremias queria Edom. Edom era de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Se Esaú, irmão de Jacó, Deus queria unir novamente quem? A nação de Israel com a nação edomita. Eles queriam trazer, o Senhor queria trazer de volta. Esse era o propósito de Deus, de reunir novamente o povo. Queridos, Deus ele não quer assim, ele quer reunir o gênero humano todo. Ele quer trazer de volta as pessoas para si. E ele usa, e na época ele usou o tabernáculo, e usou quem? Usou o Senhor Jesus, enviando ele ao mundo, para que Jesus glorificasse quem? Glorificasse o Pai que enviou ele ao mundo. E se Jesus tinha que glorificar o Pai, de que maneira? Através da sua morte e ressurreição. O tabernáculo de Jesus, quando ao ser ressuscitado, ele traria não somente
aqueles que eram seus, mas todos aqueles que não eram pertencentes à promessa dada. Né? Acho muito lindo isso aqui, né? Aí vamos lá. 13. Eis que bem dias, diz o Senhor, e os que lavram segue logo aos que ceifam, e o que pisa as uvas, os que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhe comerão o fruto. Isso cumpriu-se na época da construção do segundo templo, em parte sim. Mas, se a gente for detalhar aqui aos poucos, isso também está se cumprindo fisicamente, literalmente lá. Porque vocês sabem que a nação de Israel ela é uma potência, ao mesmo tempo em tecnologia, como também uma potência na questão da agricultura. Isso aqui fez lembrar que em 10 de maio de 1948, quando o povo israelita passou para lá, Deus passou a dar habilidades e conhecimento para que eles pudessem se dedicar a essa área. E eles disseram, olha, um QI bastante elevado em relação à tecnologia e à questão da agricultura. Tudo para uma preparação, queridos. Essa preparação para o que há de acontecer no período futuro, né? Versículo 15 diz: plantar-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Aqui você percebe que Amós, ele antes de Ezequiel, antes de Jeremias, e essa profecia dada aqui por Amós foi apenas uma ênfase que Deus deu a Abraão e a Moisés antes, tá? E até mesmo Salomão e a Davi, em relação à promessa dessa terra. E Deus ia colocar eles ali de volta e eles não seriam arrancados dali de jeito ou de maneira nenhuma. Jeremias, isso literalmente está acontecendo? Literalmente está acontecendo, amados. Incrível que pareça, o povo israelita de volta ali, ninguém está conseguindo arrancar eles de lá, pelo contrário, eles estão crescendo mais ali. Há uma profecia literal ali para eles. E espiritualmente isso também tem efeito, sim, porque o reino milenar vai ser ali também, em que Deus vai reunir todas as nações. E através dessa profecia aqui, que não fica no passado de jeito nenhum, ela é passado, presente e futuro, ela vai ser um estrondo tremendo ali no futuro, queridos, um estrondo tremendo. É prova que Amós, Ezequiel passou a usar as palavras de Amós, e Jeremias passou a usar as palavras de Amós, como também outros profetas menores. Posteriormente, Amós passaram a usar. O povo de Israel se espalhou pelo mundo, mas Deus plantou eles de volta lá e não tem como tirar eles de lá. Pelo contrário, eles estão crescendo. E o projeto que eles têm ali para a construção do templo é uma coisa magnífica. Só falta uma permissão política para eles construírem novamente o templo. Isso é algo que é algo profético também. Então, se eu for pegar somente na parte metafórica, assim, de linguagem figurada, eu vou ser infiel para o contexto. Eu devo pegar metaforicamente, que é uma aplicação para nós, espiritualmente, sim, devo. Mas esse texto ele é metaforicamente e principalmente literal. Então, queridos, devemos ficar muito atentos. O tabernáculo de Davi já foi estabelecido.
já foi reedificado, que é Jesus entre todas as nações. Só que, pelo entendimento que o mundo israelita tem, Deus ele vai permitir que eles construam novamente um templo, venham ali construir esse templo, venham prosperar mais e mais, eles estão prosperando e vão prosperar mais e mais, para que as nações venham ali e bebam da sua prosperidade, venham usufruir da sua prosperidade. Isso é profético, não tem como escapar. Mas eles vão ter que reconhecer que, por esse lado, Deus está agindo, mas pelo outro lado, Deus já tinha agido antigamente, através do seu Messias prometido, a qual veio cumprir a palavra. Então, queridos, esse capítulo, tanto 8 quanto 9, ele me chama muita atenção, sabe? Muita atenção nele. Muita atenção, porque quando o povo estava em rebeldia, não queriam se voltar para Deus, eles iam ser levados a cativeiro e eles iam passar dois tipos de fome. A fome do pão e da água e também da palavra de Deus. Iam passar esses dois lados. É inevitável a pessoa do cativeiro passar peneira em ambas as partes. Já no capítulo 9, Deus promete que ele ia restabelecer o tabernáculo de Davi. Até aqueles que são traídos pelos seus irmãos voltariam a se congregar junto, que foi o caso de Edom. Edom é de Esaú, Esaú é irmão de Jacó. Então Israel e Edom eram irmãos. Ambos foram traídos. Principalmente Israel foi traído por Edom, né? Então Deus ia restabelecer novamente e ia congregar eles novamente ali. É incrível que pareça. Então, o poder que Deus faz de atrair as pessoas é uma coisa magnífica. Quando nós estamos ali no propósito do espírito da unidade, o espírito de adoração, de obediência à santa e bondosa palavra de Deus, a qual o profeta Amós tinha anunciado. Então, queridos, no livro do profeta Amós, Deus deu para compreender que a mensagem do profeta Amós é mais contra a injustiça. Não foi tanto uma mensagem contra a religião que eles adotaram em si, né? É mais a questão da injustiça. E Jeroboão, Uzias nem tanto. É por isso que ele saiu dali do reino do sul e foi para o norte. Uzias ele não tinha tanta essa necessidade disso, porque ele conseguiu fazer uma administração boa ali. O negócio era o Jeroboão II. O Jeroboão II imitou totalmente o primeiro. Queridos, foi uma bagunça tanto que Deus teve que levantar Amós dali do meio dos bois e levar lá para o reino do norte. E pregar uma mensagem de justiça, para que eles cometessem a justiça ao pobre. Quem? O rei, quem mais? O sacerdote, quem mais? Os juízes que estavam explorando aqueles que precisavam muito de apoio. Aí a Escritura diz, de acordo com os Salmos, que Deus está ao lado do pobre, do necessitado. E aquele que vai contra o pobre, vai contra o necessitado, está lutando contra o próprio Deus. E você lutar contra Deus, você sempre vai perder. E você vai plantar e vai colher. Então devemos ter muita cautela, muito cuidado. Cuidado com a questão de explorar o pobre, porque ninguém vai se dar bem com isso, tá bom? Então, queridos, fechando aqui, o Amós, ele era um profeta, o quê? Um profeta social, da sociedade, no sentido de equilibrar a sociedade, de falar de justiça. O pessoal da esquerda, acho que está me ouvindo, né? Gosto disso. Você quer aprender a respeito do que é um ser social, de que é justiça? Leia Amós, do capítulo 1 ao capítulo 9, que você vai ter uma compreensão bastante maravilhosa. Depois você pode ler os demais sociólogos, Max Weber, deixa eu ver quem mais, muitos outros da sociologia aí, que também beberam com certeza das escrituras sagradas. Então, queridos, essa é a nossa pequena exposição, tá bom? Desses 2 capítulos. Se alguém tem pergunta, fique à vontade. Eis aqui o microfone para poder ser gravado sua pergunta. Essas perguntas estão sendo cortadas, sendo levadas para o Kawai e outras partes aí.
Pai do Senhor, amados, pastor Jeremias, fazer essa pergunta para o Senhor. Eu já li esse capítulo, versículo 9, primeiro versículo 9, fala sobre os homens, né, fugindo da desobediência. Deus, ele perseguiria. Então, a mentalidade humana, ela tenta fugir da presença de Deus, né? E fala no versículo lá que fala sobre os homens se esconderem abaixo do mar. O Senhor mandaria as serpentes para eles voltarem para a superfície. Então, esse animal mitológico, no que fala o Leviatã, ele existe até hoje. O cientista procura o lugar, mas há um lugar no oceano que já foi constatado, né? E ele é maior que o oceano Pacífico, muito maior, abaixo da Terra. Então isso é um mistério de Deus, né? Quando eu falei na sexta-feira passada a respeito de animais que habitam no abismo das águas, e essa é a minha pergunta para o Senhor. Esses animais, eles existem? A Bíblia está relatando que sim, né? Agora vai a resposta do Senhor. Obrigado, Rafael. A palavra dinossauro significa serpente gigante. Sim, os grandes animais, de acordo com Gênesis, existiram, né? Há uma extinção desses grandes animais. É prova que animais marinhos aí gigantescos, que pesam 10 toneladas, 12 toneladas, até mesmo animais assim da terra que pesam 6, 7 toneladas. Então, percebe-se o seguinte, que se existiram esses animais, eles traziam um certo terror psicológico às pessoas, e quando se traz esse terror psicológico, esse terror psicológico passa a fazer ser considerado um tipo de mito. Um mito. E esse mito é transmitido para gerações via o quê? Via as histórias familiares. Eles podem aumentar ou reduzir o tamanho. Digamos, pode ter uma serpente de 8 metros, 7 metros. Aí, de repente, diz, olha, eu vi uma serpente de 20 metros. Claro, quando ele aumenta, nesse exato momento, aumentar, ele já está colocando uma ênfase psicológica nos seus ouvintes, os ouvintes vão ficar pasmos com a situação. Quando ele faz esse aumento, já é o quê? Já é o mito ali psicológico que ele está aplicando. Esses textos falam, sim, dessas grandes serpentes. Também esses textos na Bíblia falam de serpentes com 4 a 7 cabeças. Existiram essas serpentes, poderia ter uma certa mutação, sim. Mas, das 7 cabeças, literalmente, não. O que acontece? Tinha serpentes gigantescas, os dinossauros, como falei aqui, significa a palavra dinossauro do grego é serpente gigante. A pessoa poderia ter visto um animal desse enorme, grande, mas ter aumentado a altura, como era o caso ali dos gigantes. Os gigantes, na época, tinham uns 2 metros, 2 metros e 20. Só que as pessoas que viam eles achavam que eles eram, parece, árvores gigantescas, de acordo com o texto que nós lemos aí. Mas que na realidade não era. Eles estavam fazendo essa forma assim, enfática, para dar um certo pavor. Mas que teve esses animais imensos, grandes, mas quando a pessoa aumenta, já dá aquele mito
aquele pavor psicológico, aí se torna um mito popular, como a grande serpente e tal, a, a cobra é grande e tal, e assim por diante. Pela questão do aumento se torna um mito, entendeu? Uma colocação, né? Paulo. A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Essa situação, na verdade, nós temos que estudar a palavra do Senhor e nós sabemos que os dias se aproximam da vinda do Senhor. Né? Muitas coisas estão acontecendo, né? Como tem essa questão que Deus deixou de falar, ouviu o povo há 400 anos, né? E porque na palavra do Senhor diz também lá em João, capítulo 9, 31, que Deus não ouve pecadores. Né? Nós temos que entender, nós temos que fazer a vontade de Deus. Aqueles que temem a Deus, Deus ouve, né? Que segue a palavra do Senhor. Né? Então nós temos que estar todo o tempo estudando a palavra do Senhor, lendo, se alimentando, que é o pão, é o verdadeiro pão, é a palavra de Deus, né? E para nós alcançarmos, né, a salvação, para que nós podemos ser salvos, porque sabemos das situações que estão ocorrendo no mundo inteiro, certo? Pessoas sendo ceifadas vidas, né? Sem salvação, né? E a nossa obrigação é levar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor. Né? O estudo nos mostra o que aconteceu no passado está acontecendo nos dias de hoje. Só que piores, né? Piores. Tem gente ainda, eu creio que tem pessoas que acham que vai voltar aquele tempo antigo, não. Não volta mais não, porque a palavra do Senhor está se cumprindo, ela vai se cumprir. Nós temos que estar preparado mesmo, para nós subir para a glória do Senhor. Né? Porque sabemos que tudo já está sendo destruído, vai ser destruído, cada vez mais estão se destruindo. Né? A violência está acontecendo, né? A fome, né? A pessoa fala em fome, mas está aí. Está aí para a gente ver, nós estamos vendo a necessidade do povo já. Né? Guerras econômicas, né, que está aí, então nós temos que nos preparar. Se preparar espiritualmente, né? Ser fortalecido, porque Deus, Ele é Deus. Quanto mais o povo vier afrontar Deus, mais situações piores vêm para este povo. E falo de povo rebelde, né? A Bíblia já fala sobre isso aí. É muito gratificante quando nós estamos estudando a palavra de Deus, né? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, né? Então isso aí é muito importante, né, para todos os cristãos, né? Você fala no seu canal, tem muitas pessoas que não são cristãos, mas eles estão aprendendo, estão lendo, né? É através da leitura que nós vamos ser libertos, né? Aceitando a palavra do Senhor. Então você já está aceitando a palavra do Senhor ali, que é muito importante. Então eu vejo por esse lado aí a questão fundamental o estudo bíblico, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus é criador de tudo, né? Ele criou, fez os céus e a terra, né? Ele comanda tudo. E muitos não sabem disso, né? Mas a Bíblia explica tudo isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, amados, a questão do silêncio, Deus ele não se revela mais a pessoa, quando a pessoa desobedece a ele, ela vai ficar em duas situações, a carência física e a carência espiritual. A desobediência leva a dois tipos de miséria, a miséria física, consequentemente a miséria física e a miséria espiritual. Aí você vai ficar sem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, para nós, ela é extremamente importante, porque a palavra de Deus o quê? É vida. E se nós não tivermos a palavra de Deus, nós não temos o quê? Vida. E sem vida nós não vamos viver diante de Deus.
espiritualmente. Vós estáis mortos pelos vossos delitos e pecados. E se nós quisermos ter sentido na nossa vida, nós devemos estar constantemente lendo a palavra e praticando-a. Sem isso, nós não vamos conseguir viver. Então, não havendo profecia, ou seja, não havendo a palavra de Deus, o povo se corrompe. Então, o povo de Israel passou 400 anos sem ter contato com a palavra de Deus via os profetas. Foi o período que o povo se corrompeu, foi o período que o povo se afastou de Deus, foi o período que o povo ficou a fazer sua própria vontade. Aí os que não queriam mais fazer sua própria vontade, queriam fazer a vontade de Deus, queriam ouvir a palavra de Deus, já não conseguiu. Porque a pessoa passa por esse momento de depressão. Todo mundo se corrompendo e ela não quer se corromper. E ela precisa de força e não tem, porque não tem a palavra de Deus para ajudar elas. O que acontece? Foi o que aconteceu com Ló, ali na cidade de Sodoma. Ele ficou na porta da cidade e a sua alma se angustiava. Ou seja, ele queria ouvir algo diferente e não conseguia. A sua alma estava extremamente angustiada, porque ele estava num local que não era para estar. Então, quando nós vamos para um local onde não é para estar e queremos fazer nossa própria vontade, vamos sofrer fisicamente e espiritualmente. E a nossa alma vai ficar profundamente afetada. Muito importante, queridos. Não vamos desobedecer a Deus porque Deus vai ficar aborrecido e não vai falar mais conosco. Lembro quando eu tinha 16 anos, eu gostava de fazer aquelas brincadeiras, né, que alguns crentes gostam de usar. Eu cheguei e disse assim mesmo: a Bíblia é um simples livro, mas ela aberta é Deus falando. Aí eu peguei uma Bíblia que a minha prima tinha me dado, eu tinha esse costume, né, de abrir a Bíblia, antes de tocar ali, Deus vai falar comigo. Aí eu peguei até que um dia eu disse: Deus, fala comigo, quero ouvir tua voz. Aí peguei, coloquei o dedo, abri. Quando eu abri, caiu justamente naquelas páginas em branco, que é entre Mateus e Malaquias, que são 4 páginas em branco. Olhei para aquelas páginas e disse: Deus não quer falar hoje comigo. Aí depois que eu vim compreender, que eu era adolescente, né, que aquelas 4 páginas que tem ali significam os 400 anos que Deus não falou com o seu povo. Então, vamos levar com muita seriedade, porque se a gente não ouvir a voz de Deus, nós estamos, como diz a linguagem atual, estamos ferrados. Mas ouvir a Deus, nós vamos estar tudo bem, tá bom? Então, queridos, é isso. Agradeço. Não sei se tem pergunta, acho que não, né? Se não tiver pergunta, vamos passar uns segundos aqui orando pelos irmãos. Igreja Jardim de Deus agora se reúne em oração, abençoando cada um dos meus irmãos aqui. Caso tiver pergunta, aparecer, eu venho responder depois. Oremos ao nosso Deus. Querido e eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade de termos conhecido o livro do profeta Amós, que falou profundamente ao nosso coração. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de conhecer a tua santa palavra. Pai querido e Pai amado, todos que vieram nesta noite te adorar e ouvir tua voz, fala com ele pessoalmente. Aquele que precisa de ti nesta hora, seja na área da saúde, na área familiar, na área profissional, estenda tuas mãos e vai quebrando toda força negativa, todo mal, em nome do Senhor Jesus. E dá vitória à sua vida, dá saúde, dá graça, restaura seu corpo, restaura sua vida, sua alma, restaura sua família, restaura tudo, meu Pai, nesta noite. Nós profetizamos, abençoamos essa vida na autoridade do nome santo do Rei Jesus. Meu querido e minha querida, seja abençoado e abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.